Olá, eu sou Letícia Cruz, chefe da confeitaria do Fairmont do Rio de Janeiro. E é um prazer enorme fazer parte desse time de chefes do Rio Gastronomia, que está completando 10 anos. E eu trouxe para vocês uma receita de mousse de chocolate com amêndoas caramelizadas. Gostamos de pessoas e de suas histórias. E transformando a vida dessas pessoas, nos acostumamos a ver essas histórias se somarem, se multiplicarem. Mais do que sobre números, falamos de resultados. Somos o maior programa de bem-estar social do Brasil. Somos a grande referência de qualidade na formação para o trabalho. SESC e SENAC do Rio de Janeiro. Ninguém faz o que a gente faz. Valorizar a gastronomia tem um sabor especial. Anote a receita. Uma porção de soluções para cada etapa da cadeia produtiva. Um punhado de incentivo. Do campo à mesa do restaurante. E uma boa pitada de empreendedorismo. Ah, não se esqueça, a chama sempre alta. O que a gente pode fazer pela gastronomia hoje. Santander. Tá bonito. Eu, Pedro Benoliel, junto com Stella Artois e você, vamos descobrir quais são os segredos dos chefes e brindar a criatividade e simplicidade da gastronomia carioca. Afinal de contas, sofisticado é poder dividir a mesa com quem a gente admira. Beba com moderação. Naturgy. Então, acho que cada um aqui tem um papel nessa cadeia do alimento. Tem um papel fundamental para o futuro dessa cadeia do alimento. Então vamos para a receita? Para começar a receita, a gente vai fazer as amêndoas caramelizadas. Para isso, a gente vai precisar de amêndoas laminadas e uma calda de açúcar, que é uma calda de açúcar que a gente faz com água e açúcar e ferve só um pouquinho, é bem rapidinha. E essa calda é super prática, você pode usar para banhar bolos e outros afins. Então a gente vai pôr as amêndoas no bowl e vai pôr um pouquinho da calda. A ideia é que você consiga ver a calda em todas as toda a amêndoa, só que sem que fique com excesso de calda. Ela só vai melar um pouquinho. Então a gente mistura os dois ingredientes. Vi que eu botei só um pouquinho mesmo de calda, só para deixar ela melada. Aí agora a gente vai passar para o tapete de silicone. Se você não tiver, você pode usar um papel manteiga que também serve. A gente vai espalhar. Pelo tapete. É importante espalhar bem. E agora a gente vai levar para o forno a 160 graus. Já volto.
Pronto, agora a gente já está com nossas amêndoas caramelizadas, elas já estão frias. O importante ao longo do processo é que você vai mexendo com a espátula durante o tempo. É melhor de 6 em 6 minutos, de 5 de 6 em 6 minutos você vai parando, tira ela do forno e vai mexendo com a espátula, que assim você consegue distribuir melhor o calor e dessa forma todas elas vão ficar caramelizadas por igual. Agora vamos para a segunda etapa da receita, que é a calda de chocolate. Para ela a gente vai precisar água, açúcar, creme de leite e cacau. Então a gente começa fazendo uma calda de açúcar. Põe a água na panela, com ela ainda desligada, e põe o açúcar. Pegar todo ele. É importante não desperdiçar nada da receita. Todos os ingredientes da receita estão no site do Rio Gastronomia. Então, antes de ligar a panela, a gente vai misturar a água com açúcar. Isso evita que a sua calda cristalize. Vamos ligar em fogo médio e deixar ferver. Agora que a nossa calda ferveu e todo o açúcar dissolveu, a gente vai acrescentar o creme de leite. Esse creme de leite que eu uso é o fresco, não é o de latinha. É importante usar ele porque ele tem mais gordura e vai ficar bem melhor na receita. Então, agora a gente mistura esses dois ingredientes, a calda e o creme de leite, e vamos esperar ele ferver de novo. Agora que o creme de leite com a calda já ferveu, a gente entra com cacau. Aqui a gente tem cacau 100%. O ideal é usar o cacau e não chocolate, porque o chocolate ele geralmente tem açúcar na sua composição. Então a calda vai ficar muito mais doce. Então a gente entra com o cacau e com a ajuda de um batedor, a gente dissolve todas essas bolinhas que ficam. E vamos deixar ferver por mais 2 minutinhos. É importante que nesse processo você misture bem, para que o cacau não grude no fundo da panela e ele não queime. Passados esses 2 minutinhos, a gente vai desligar. E vamos peneirar essa calda de açúcar. Então você pode usar uma peneira que você tiver em casa e passar para um bowl. Isso evita que essa calda fique com algum resquício de granulado do cacau. Então aqui temos a nossa calda pronta. Agora é o momento que a gente deixa ela esfriar. Depois de peneirada, a calda vai ficar nessa consistência. Como ela está quente, ela está bem líquida, como vocês podem ver. Depois de fria, ela vai ganhar um pouco mais de consistência. E é aí que você vai botar na vasilha que você vai usar para pôr a mousse. Com a calda já fria, eu já botei no recipiente que eu vou usar para fazer a mousse. Só para vocês verem como é que fica a consistência dela depois de fria, ela fica líquida, mas com mais consistência. Agora eu vou levar o meu recipiente para o congelador, porque quando eu botar a mousse por cima da calda, ela não vai misturar com ela. Eu vou lá e já volto. Vamos agora para a parte final da nossa receita, que é a mousse. Essa mousse é uma mousse de chocolate amargo. Então eu estou usando aqui um chocolate já em gotas, que eles são mais fáceis para derreter. E eu vou botar no bowl para derreter em banho-maria, junto com a manteiga. E eu levo para o banho-maria. O banho-maria nada mais é que uma panela com um pouco de água. É importante que essa água não encoste no fundo da panela, no fundo do bowl, que só o vapor
é que vai fazer com que o chocolate e a manteiga derretam. Porque o chocolate é um ingrediente muito sensível. Então ele não pode passar de uma temperatura a partir de 50 graus, porque ele começa a queimar. Então, ou você pode derreter em banho-maria, ou você pode derreter no micro-ondas, sem problema. Se você for fazer no micro-ondas, você bota de 30 a 35 segundos e vai mexendo de vez em quando, para também não correr o risco de queimar o seu chocolate. Quando você for escolher o chocolate, é importante que ele, na composição dele, seja só de manteiga com base de manteiga de cacau, não tenha gordura hidrogenada ou qualquer outra substância nos ingredientes, tá? Porque para essa receita funciona o chocolate, como a gente chama de nobre, né? É o chocolate com manteiga de cacau. Como você pode ver, ele já está começando a derreter. E é importante que nesse processo você misture também, para que ele também não queime. Outro detalhe importante do banho-maria é que o bowl ou recipiente que você estiver usando para derreter o ingrediente, ele seja do tamanho certo da panela, para que não escape vapor, porque o vapor também é água, então chocolate não é muito amigo da água. Agora que o nosso chocolate derreteu, você vai desligar a panela do banho-maria, vai deixar ele reservado. E vamos para outra parte da receita, que é um merengue. Nada mais é do que claras e açúcar batido. Nessa receita eu uso clara pasteurizada, que é uma clara que é igual à clara do ovo normal, só que ela passa por um processo de pasteurização. Isso faz com que você não tenha nenhum tipo de risco de contaminação por salmonela. Então eu vou pôr a clara na batedeira. Quando você vai fazer um merengue, é muito importante que todo o recipiente esteja bem limpo. Se tiver algum resquício de sujeira ou de gordura, o seu merengue não vai montar muito bem. Então eu começo montando as claras. Agora que a gente tem a nossa clara já montada, a gente vai diminuir um pouco a velocidade e vamos acrescentar o açúcar refinado. É bom acrescentar aos poucos. Eu diminuo a velocidade para quando você estiver pondo o açúcar, ele não se espalhe. E eu ponho também um pouquinho de flor de sal. Receitas com chocolate, é bom sempre você botar uma pitadinha de sal, porque ele realça o sabor. Agora eu vou aumentar a velocidade novamente. Pronto, já temos a nossa merengue pronta. É importante que ela termine com essa consistência, porque se ela estiver muito batida, isso vai atrapalhar na hora de incorporar com o chocolate. Então a gente já tem o nosso chocolate derretido com a manteiga e agora a gente vai acrescentar as gemas nele. Essas gemas também são pasteurizadas. Importante sempre pegar tudo da receita. E agora, com o auxílio de fouet, eu vou misturar. É importante você misturar bem para poder emulsificar. Porque a gente aqui tem chocolate que tem gordura, manteiga que tem gordura e a gema que também é gordurosa. Então, quando você bate com um batedor, ele emulsiona e fica bem mais brilhoso. Como o nosso chocolate com a manteiga estava bem quente e as gemas estavam frias, então é importante que você faça essa mistura com uma certa velocidade, um pouquinho mais rápida, porque assim não corre o risco de coagular
as gemas. E ela vai dar a consistência que a gente deseja. Agora vamos misturar o merengue com a mistura de chocolate, manteiga e gema. Essa etapa é muito importante para que você tenha uma mousse bem levinha, bem aerada. Uma regrinha que a gente tem na confeitaria é que sempre quando a gente tiver dois ingredientes que a gente tem que misturar, um é pesado, o outro é leve, o leve sempre vai no pesado, que assim você incorpora o ar na receita e não perde ele. Então eu vou primeiro pôr uma parte do merengue. E nesse primeiro momento, eu vou misturar com uma certa velocidade. Porque o chocolate estava muito pesado. Então a gente sacrifica um pouco do merengue para que depois ele incorpore melhor. E agora a gente vai acrescentar em 3 tempos, que quer dizer em 3 vezes. Uma parte. E agora eu já vou mais delicadamente. Para quê? Para incorporar realmente o merengue na receita. Então você faz esse movimento de baixo para cima. Se você tivesse com o merengue muito montado, essa hora estaria com vários flocos de merengue e seria muito difícil para você incorporar. Então você teria que mexer mais vezes. Com isso, ia perder um pouco da aeração que você teve ao montar o merengue. Acrescenta a segunda parte. Novamente, eu misturo levemente. Entro agora com a última parte. É importante não desperdiçar a receita. Termino de misturar. Aqui você já consegue ver como já mudou a consistência, como ele está bem mais leve. Eu termino de misturar com a espátula, e assim eu consigo raspar todo o bowl, fazendo o mesmo movimento de baixo para cima, bem delicadamente, para que você não perca todo o ar que você incorporou do merengue. Agora que a gente tem a nossa mousse pronta, a gente vai passar para o recipiente. Voltei com o recipiente que estava com a calda no freezer e agora eu vou botar a mousse, que eu já passei para um saco de confeitar. Se você quiser, você pode também fazer em uma vasilha única. Aqui eu quis apresentar em versões individuais. Então, eu completo o recipiente com a mousse. Como a calda está congelada, nesse momento ela não vai misturar com a mousse. Com isso a gente consegue ver as duas camadas. E agora a gente leva para a refrigeração. O ideal é que fique no mínimo umas 2 horas na geladeira. Após as 2 horas, a gente vai ter as nossas mousses já firmes e geladas. E agora a gente vai decorar com as amêndoas caramelizadas. As amêndoas vão trazer uma crocância na sua receita e pode ter certeza, vai ser sucesso. Bom, a nossa mousse está pronta.
Essa mousse você também pode degustar no restaurante Marine Resto, que é o restaurante do Hotel Fairmont Rio. É um prazer estar aqui no Rio Gastronomia. Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos mais vezes.